Salve, meu povo! Chegamos aqui muito bem acompanhados, muito boa noite. Hoje está Patrício aí na nave, é isso? Beijo, meu chileno querido. E ao meu lado essa super dupla. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Miller. Boa noite para você em casa. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Tamo junto. Olha, calma, torcida que canta e vibra. O grito de campeão ficou, entalado na garganta e hoje a gente vai mostrar por que o Palmeiras não faturou o título nessa quarta-feira. Ah, mas faturar desse jeito ia ser meio sem graça, né? Ia ser meio sem graça. Temos a derrota do Corinthians em casa diante do Fluminense, a vitória do Inter contra o Ceará, que adiou a festa palmeirense em uma semana, pelo menos. Além disso, você vai ver tudo sobre o duelo do São Paulo contra o Atlético Goianiense, diretamente do Morumbi, as últimas informações de Santos e Verdão, e Copa do Mundo aqui no Gazeta Esportiva. Hoje a gente vai tocar sirene, você vai saber por que já já. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Beleza, a gente voltamos agora e logo mais vamos mostrar como que foi a derrota do Corinthians diante do Fluminense. Antes disso, eu quero saber de você que acompanha o nosso programa e dos nossos comentaristas. A demora na definição sobre a permanência do Vitor Pereira no Corinthians atrapalha ou não atrapalha o planejamento para 2023? E aí, Celso? Boa noite mais uma vez. Não, sabe por quê? A gente tem a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo... Sim. Separando as férias do final da temporada. Então a gente tem hoje um tempo extra que nós não tínhamos. Antes a temporada acabava, entrava em férias, já voltava, treinava e já tinha que jogar. Então como tem esse período aí, esse hiato por causa da Copa do Mundo, o Corinthians vai ter tempo de traçar todos os planos para 2023, pensar num outro técnico caso o Vitor Pereira não fique. Enfim, eu acho que estão trabalhando dentro do que é possível. O Corinthians quer o Vitor quer o Corinthians. Só que no meio do caminho tem um problema familiar. Então o Corinthians faz sentido deixar o Vitor resolver esse problema para depois definir o futuro. Então não vejo que atrapalha, não. E aí, ô Miller? Olha, Michele, não atrapalha porque é novembro, né? A pré-temporada começa em dezembro, dia 26 de dezembro, para os clubes no Paulistão. Contra o Paulistão. E o Corinthians está dentro, claro. Agora, não atrapalha, mas... Se eu fosse o Duílio, eu daria um prazo para o Vitor Pereira. Olha, acabou o campeonato, 2 dias para você decidir. Para mim, Michele, na sensibilidade de jogador, o Vitor Pereira, 2 coisas. Ele já decidiu e ele não fica. Eu também acho que ele não fica. Mas eu acho que se ele não ficasse, se tivesse decidido, ele já teria falado. Porque está no meio do campeonato. Não, ele não quer, exatamente. Tanto é, Celso, você viu o que ele falou? Michele, só para cortar um pouquinho. Ele falou assim, não. Quem vai falar isso vai ser o presidente. Poxa, fica um jogando pro outro. Quer dizer, uma coisa tão simples, né, que do mundo do futebol que acontece no dia a dia. Para que ele vai dizer, não, eu não vou falar sobre isso? Nós tivemos uma reunião que começou, mas não terminou. E eu acho que o Corinthians talvez já esteja até se movendo nos bastidores. Eu fiquei sabendo, até no Mesa Redonda domingo eu falei, Celso, você lembra, né? Sim. Um colega meu, muito influente dentro do Corinthians, falou assim, olha, ele não fica. Ele não fica e eu acho que ele já está procurando, né, alguns nomes aí, inclusive a Gazeta Esportiva deu essa notícia hoje, então você vota lá no site gazetesportiva.com, esse delay, esse atraso aí, atrapalha ou não a programação do Corinthians, né? Eu, se fosse presidente, já ia ter no plano B. Né? Mas talvez o presidente já saiba a situação, a real situação. Agora é hora do Morumbi? É isso? Muito bem, vamos dar um pulinho lá no Morumbi, de onde o Osmar Garrafa chega com o clima minutos antes do duelo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Boa noite, Garrafa. A torcida tá confiante por aí? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Miller, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. A galera vai chegando, São Paulo e Atlético Goianiense jogando às 7 da noite aqui no Morumbi. Olha, Michele, você observa aqui, ó, já são 2 ônibus do São Paulo, Giovanni de Castro está mostrando para você. Aquele ônibus mais ao fundo é o ônibus que há pouco chegou com a delegação do São Paulo. Os jogadores saem lá do CT da Barra Funda e vêm naquele ônibus. Aí tem um outro ônibus aqui à direita, é o ônibus que vem com conselheiros, dirigentes, é o ônibus que fica a serviço do clube e também tem esse outro ônibus aqui, na verdade, que é da delegação do Atlético Goianiense. Um pouquinho mais à nossa direita aqui, o pessoal do Choque já por aqui com o seu aparato. Vou dar uma mostrada no trânsito, Giovanni. Chega aqui comigo aqui, ó. Estamos bem no portão principal, o pessoal já chegando aqui por aqui, ó. Rapaziada vindo. Deixa eu ver esse pessoal vem da onde aqui. Você vem da onde, amigo? Maranhão. Maranhão? Barreirinhas. Pra assistir o jogo só hoje? Só hoje.
veio de ônibus, avião? Avião. Quantas horas de avião? Acho que umas 5 horas. 5 horas. 5 horas? 5 horas, isso. Tá, pra ver o tricolor, quanto vai ser o jogo? 3-0. 2-0. 3-0, 2-0. 3. Tá certo, tá lá. Boa sorte ao pessoal chegando por aqui e gente vindo de longe. Pessoal motivado, ó. Mostra o trânsito aqui na Praça Gomes Pedrosa. Aqui movimento tranquilo, Michele, ó. Dá para observar, o pessoal vai chegando. É um horário de trânsito, né? Assim, não há aquela expectativa de um enorme público aqui, mas o trânsito, nesse momento, ele vai transcorrendo numa boa aqui, São Paulo e Atlético Goianiense jogando logo mais. Policiamento de trânsito ali, o Giovani também mostrando, o pessoal fica aqui na expectativa de chegar um ex-jogador nesse portão principal aqui à direita, Giovani, aqui ó. Aqui é o portão onde pode chegar alguma autoridade, algum jogador, o pessoal fica por aqui, né? Mas o tricolor já está na casa e eu repito, às 7 horas o São Paulo entra para um jogo importante, Michele. O São Paulo tem mais 5 jogos a cumprir dentro do Campeonato Brasileiro. Tá de olho numa vaga para pré-Libertadores. O São Paulo, desses 5 jogos, 3 partidas serão em casa e 2 fora. Em casa, o São Paulo enfrenta hoje Atlético Goianiense, tem Atlético Mineiro e Internacional. E tem 2 partidas fora, contra o Goiás e contra o Fluminense. Se o São Paulo vencer os 3 jogos em casa, com os 47 pontos que tem, ele chega a 56 e matematicamente garante a vaga. Então, por isso da importância de hoje à noite, o jogo no Morumbi. E outra importância, né? O Atlético Goianiense seria talvez o adversário mais fraco, pelo menos olhando para a tabela assim, que o São Paulo enfrenta entre esses 5 concorrentes. Por isso, o São Paulo hoje precisa de uma vitória para não vacilar e pular aí para o G8 e tentar uma vaga a pré-Libertadores da América. O time tem problemas, o Rogério não tem força máxima, esperava-se que o Diego Costa, que está fazendo ainda o processo de transição, pudesse ser relacionado, isso não aconteceu, o jogador fica de fora, além dele, também no departamento médico, Miranda, Igor Vinícius e Alisson, o Pablo Maia está suspenso e o Nicão, que é outro que vive há muito tempo uma expectativa de voltar ao time, ainda não está 100% à disposição, fica de fora. Apenas o Arboleda, que foi relacionado, como a gente disse ontem, né? O jogador sofreu uma lesão muito séria, submeteu uma cirurgia, inclusive, no seu tornozelo esquerdo, deve ser convocado para a Copa do Mundo, está se recuperando e hoje, pela primeira vez, foi relacionado, não vai jogar, mas só para sentir o clima do jogo. A principal novidade do São Paulo é o Luciano. O Luciano cumpriu suspensão no último jogo em Caxias, está relacionado e escalado. Por que dessa vez eu falei que o São Paulo está escalado, Michele? Porque o São Paulo já está pronto oficialmente. Escalação na tela, hein, diretor? Vai no esquema 3-5-2. Rafinha, Luizão e Léo são os 3 zagueiros do São Paulo. Reinaldo pela esquerda, o Moreira pela direita, o Andrés Colorado, o Rodrigo Nestor e o Patrick, que são os 3 homens de meio campo. Lá na frente, Luciano e Caleri. Giovani de Cássia dá mais uma mostragem aqui no portão principal do estádio do Morumbi. O trânsito vai esquentando, daqui a pouco bola rolando, 7 da noite, tem São Paulo e Atlético Goianiense. A Gazeta continua por aqui, Michele. Muito bom, Osmar Garrafa. É isso aí, esse jogo dá para o São Paulo ganhar, Celso? Não dá, São Paulo é favorito, como diz você, é obrigação do São Paulo vencer, considerando que o que está em jogo é vaga na próxima edição da Libertadores da América. Considerando que veio um torcedor lá do Maranhão ver o jogo, falar, né? O Botafogo venceu ontem, então ultrapassou o São Paulo, então o São Paulo tem que ficar nessa 8ª colocação. Então, para ficar, obviamente, tem que vencer o jogo. E aí, Miller? São 2 equipes que vivem em realidades diferentes, né? O Atlético Goianiense precisa de um resultado para poder ainda, né, lutar para não cair, e o São Paulo precisa dos 3 pontos para poder brigar ali para uma vaga na Libertadores, até porque, como o Celso disse, o Botafogo venceu, que é um concorrente direto, e ultrapassou o São Paulo. Ali tem depois Santos, tem várias equipes ali, Michele, América, que brigam, né, por essa pré-Libertadores aí, o São Paulo tá junto desses times aí. Então é importante o Tricolor confirmar a sua vitória hoje à noite, até porque o Atlético Goianiense é um time fraco. Eu não gosto de 3 zagueiros, até porque como é que você vai jogar com 3 zagueiros contra um time que não tem nenhum atacante lá na frente? O Atlético Goianiense não tem atacante lá na frente. Então você não precisa de 3 zagueiros para marcar ninguém. Então eu não gosto desse esquema, mas o Rogério gosta, esperamos que vença. Muito bem. Olha, hoje também tem noticiário santista aqui no Gazeta Esportiva. O José Paz está na nossa redação da Central de Esportes e conta pra gente como que a derrota diante do Flamengo da terça-feira ainda tá dando o que falar no Santos. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, a derrota lá para o Flamengo na última terça-feira,
Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, tá dando muito o que falar ainda lá no Santos. Coloca aí a imagem pra gente, meu glorioso Patrício, diretor do programa hoje, porque o Santos enviou lá para a CBF ontem um ofício reclamando muito da não marcação desse pênalti aí, ó, que você tá vendo agora, do Mateuzinho no Camacho, ainda dando o que falar esse lance. Segundo o Santos, foi o 9º documento que o Santos enviou lá para a CBF, reclamando de erros da arbitragem contra o Santos no Campeonato Brasileiro desse ano. Inclusive, nesse documento enviado ontem, viu, Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, o Santos, a diretoria, eles classificaram esse lance, a não marcação desse pênalti, como criminosa. Foi o termo que usou o Santos lá nesse ofício enviado aí à CBF na noite de ontem. E aí, nesse ofício, até botei escritinho aqui embaixo da câmera para eu não ler errado, o Santos quer que seja investigado se fatores externos têm causado tantos erros contra o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Então o Santos colocando aí em dúvida algumas arbitragens nesse Brasileirão contra o Peixe. Vamos ver o que vai dar dessa seara, né, Michele? Inclusive o Santos pede para que o árbitro, o André Luiz de Freitas, e também o cara que estava lá no VAR, o árbitro do VAR, o Adriano Milksiewicz, que anotei tudo bonitinho aqui para não falar errado, que esses dois profissionais não atuem mais pela CBF, não façam mais parte do quadro da entidade. Inclusive, não quer que esses dois nem passem perto de jogos do Santos. Vamos ver se a CBF vai acatar aí, então, esses pedidos do Santos. Santos que só volta a campo na quarta-feira que vem, às 19 horas, contra o Atlético Goianiense, que vai jogar hoje contra o São Paulo. O jogo do Santos vai ser lá em Goiânia, viu, Michele? O Maicon pode voltar ao time, ele que está se recuperando aí de uma lesão na coxa. Volto contigo, Mi. Beijo pra todo mundo. Beijo, Zé. Mas o pedido do Santos é mais para jogar para a torcida, sabe? A CBF já foi lá, já puniu, já suspendeu. Mas não vai... Expulsar do quadro não vai resolver nada, não vai trazer os 3 pontos para o Santos, entendeu? É mais para... É só um recado para a torcida. Estamos revoltados e estamos fazendo algo nos bastidores. Deviam voltar o jogo, gente. Não tem como. Até porque a CBF, né, afastou toda a equipe do VAR e do campo, né? Então, é o mínimo que a CBF tem que fazer. Olha, o Corinthians entrou em campo ontem, ainda com chances matemáticas de faturar o título do Campeonato Brasileiro, mas precisava vencer para seguir sonhando, né? Só que aí o Fluminense se encarregou de acabar com qualquer fio de esperança. Vamos ver com o Salazar? Quarta-feira de Corinthians e Fluminense, mas a história desse jogo a gente já vai contar para vocês. Porque aqui na Neoquímica Arena, o clima antes da bola rolar, toda a expectativa estava voltada para Vitor Pereira. Afinal, o que todo mundo quer saber é se o técnico português vai continuar no timão ou não. A gente espera que se resolva o mais rápido possível, né? Tem hora que é difícil a gente saber que ele vai ficar também. A gente não pode esconder isso. A gente gostaria de saber se ele vai ficar ou se não vai ficar. Tem tanta gente perguntando para ele que a gente deixa ele bem tranquilo para tomar a decisão dele aí bem sossegado. O assunto ganhou tanta repercussão que o presidente do Willian Monteiro Alves resolveu falar. A gente não vai tomar uma decisão, a gente entende a velocidade que vocês e o torcedor também, as especulações que acontecem, mas não é o momento. A gente tem um contrato com o Vitor até o fim da temporada, até o fim do ano. Para o torcedor que fique tranquilo, que a gente está se preocupando com o futuro, mas a gente tem que pensar no presente e classificar o time de forma direta para a Libertadores. E ele tem uma decisão da vida dele para tomar, se ele volta, se ele não volta. São assuntos pessoais que ele vai tomar após a gente cumprir o objetivo desse ano. E o assunto morreu aqui, que eu não volto a falar nisso. Só voltaremos a falar no final da época, quando as coisas estiverem, quando os objetivos do clube estiverem cumpridos, que é isso que eu estou determinado a conseguir. Tudo bem, a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Bora falar do jogo, porque logo no primeiro minuto, Gustavo Mosquito torceu o joelho, saiu de campo chorando muito e a suspeita é de lesão grave. Aliás, no primeiro tempo, Renato Augusto sentiu a coxa e também teve de deixar a partida. Para completar, no intervalo, Balbuena foi substituído por causa de dores musculares. E como o VP já não podia contar com Yuri Alberto, Watson, Maicon e Rafael Ramos, a situação ficou difícil para o timão. Melhor para o Fluminense de Fernando Diniz, que não tinha nada com isso, e abriu o placar aos 11 minutos, quando Cano aproveitou o vacilo da defesa alvinegra e estufou a rede. No segundo tempo, o tricolor começou a sobrar diante de quase 38 mil torcedores. Matheus Martins teve um gol anulado por impedimento. Mas depois da trama entre Iago e Calegari,
Cano, de novo ele acertou um belo chute cruzado e ampliou. 2-0 Fluminense e vitória garantida contra o Algoz na Copa do Brasil. É uma equipe muito chata de se jogar, é difícil de marcar, se você não encaixa a marcação, eles acabam tendo uma facilidade fácil de sair de um lado para o outro. Com a derrota em casa, algo que não acontecia desde 13 de agosto, o Timão saiu do G4 e para recuperar esse posto vai ter de vencer o Goiás sábado na Serrinha em jogo atrasado. A única certeza é que agora serão 5 jogos até o fim da temporada e esse é o deadline para Vitor Pereira tomar uma decisão. E apesar do clima de despedida que ficou por aqui, nessa cadeira, em entrevista coletiva, depois da partida, o técnico deixou um suspense no ar. Sobre a minha permanência ou não, eu já disse que a minha vontade é ficar. Se o Corinthians quer e eu também quero, vamos tentar. Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão, certo? Ele, se não quisesse ficar, também estava arrumada a questão. Portanto, vamos aguardar um bocadinho, vamos ver. Mas é no timing, não é no timing nem dos jornalistas, nem no timing dos torcedores, não é? Que querem o melhor para o clube, mas tem que ter calma, tem que esperar. Olha, a questão do VP, para mim, que é muito fácil falar de família, aquela coisa toda, sem ter empatia. Então, assim como vale para o William quando decidiu ir embora, pensando na família, que eu respeitei, a questão do Vitor Pereira também tem a ver com isso. Então, o que me parece, tá? O que me parece, ele tem um trabalho com o Corinthians, está um ano aqui, gostou, ok. Só que ele tem um problema familiar que já existia antes de ele acertar com o Corinthians, isso até dificultou um pouquinho as negociações com o Corinthians. Então, o que me parece, por tudo que eu ouvi do Vitor Pereira, vai terminar o campeonato, para não tirar o foco desses 5 jogos que faltam, quando eles precisam garantir vaga na Libertadores. Vai para Portugal, conversa com a família, vê como é que está a situação lá. Olha, dá para ficar mais um ano, não dá, é viável, não é viável, e ponto. Depois que ele conversar com a família e decidir, ele volta. Não me parece que seja problema dinheiro, não me parece que seja problema a própria situação do Brasil. Criou uma sinergia. Bom, isso também pode influenciar, né? Pode, mas não é o caso. Me parece, sabe? E eu sinto muita sinceridade do Vitor Pereira. Eu gosto dele, viu? Depois do que aconteceu na coletiva. Muita sinceridade em todas as entrevistas coletivas. Então não me parece aquela coisa de tô dando migué, tô desconversando, Não se brinca com uma coisa dessa. Não se brinca com o futuro. E o próprio Corinthians estaria tão empenhado em mantê-lo se houvesse qualquer desajuste nesse sentido. Então, acho que é só uma questão de esperar mesmo no timing dele. Tem tempo, tem possibilidades, ponto. E o que você acha, Miller? 2 coisas, Michele. Primeiro, a situação de saúde da sua esposa não vai mudar. Acho que é da sogra. Perdão, não vai mudar. Não. Ponto. Isso só abaixado, não vai mudar. Então, ele, como você falou, já tinha esse problema antes de ele acertar com o Corinthians. Por isso que eu falo que ele as entrevistas, essas últimas dele, e a do Duílio ontem, foi de um ambiente sepulcral, quer dizer, de despedida. Poxa, então eu creio que... Até os jogadores, né? Então eu creio assim, se ele sabe, na minha sensibilidade de boleiro, ele vai embora, falasse já. Mas aí não desfoca, não... Aí, sabe o que sim, as pessoas vão pensar isso. Tá desfocado, tá desanimado, já vai embora mesmo. Tá? Por isso que ele não quer falar isso, que vai embora. Mas ele ele pro Duílio, ele já sabe que ele não vai ficar. Sabe o que eu acho, juntando o que o Celso falou e o que você falou, que me abriu a mente? Eu acho, agora, minha sensibilidade feminina. Ele não vai falar para não desfocar o time e os jornalistas do Corinthians conseguir essa vaga, tá? Mas ele já avisou o Duílio que não fica. Ele já avisou o Duílio, ele não fica. E não vai falar agora porque tá no meio ainda está no meio do negócio todo. E depois ele não fica. Porque se fosse ficar, ele já tinha falado. Não vai para Portugal para resolver isso. Mas a esposa está em Portugal. A família está em Portugal. Mas existe telefone, né, Celso? Mas as coisas hoje a comunicação é rápida. Celso. Videoconferência. Existem muitas coisas que você conversa olho no olho, você conversa observando. Você vê como é que é a situação. Será que dá para ficar mais um ano? E será essa história que o Corinthians... segura a onda ou não?
Olha, o Salazar tá na nossa redação da Central de Esportes? O Duílio desmentiu, mas deixa o Do Salazar Voivoda, falar. né? Ah, eu não sei. Ô, Salazar, você tem aí informações sobre essa permanência ou não do Vitor Pereira? É verdade que o Corinthians teria ido atrás do Voivoda, né? Voivoda. O que você acha? E tem um prazo para acabar essa novela? Bom, é dia 18 de novembro, né? O campeonato são 5 jogos. E aí, 4 Salazar? contra o Corinthians. Boa noite, amigos. Boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, vamos lá então por partes. Você me perguntou sobre um eventual interesse do Corinthians no Voivoda, técnico do Fortaleza. A informação que eu tenho é que isso não existiu. Inclusive, o presidente Duílio Monteiro Alves ligou para o presidente do Fortaleza para não ficar nenhum tipo de climão, para avisá-lo. Olha, não liguei para o seu técnico, não tenho interesse. O Duílio está focado em tentar segurar o Vitor Pereira por aqui. Então, isso dito, o que vocês estão falando sobre a impressão da situação neste momento entre Corinthians e Vitor Pereira, vocês estão cobertos de razão. O Corinthians já está informado sobre a situação do Vitor Pereira de ir embora. Tá? A tendência hoje, se eles tivessem que fazer esse anúncio ontem lá, o anúncio seria que o Vitor Pereira não vai renovar com o Corinthians. Isso já foi passado para o Corinthians. O que há de esperança nesse sentido? Como o Corinthians conseguiu, junto com o Vitor Pereira, esse convencimento para esperar mais um pouco, vamos mudar de ideia então, ao invés de antecipar a decisão, vamos esperar até conquistar a vaga na Libertadores, até o final do campeonato. Dentro do Corinthians, entende-se que é uma oportunidade para tentar convencer a esposa do Vitor Pereira, para o Vitor Pereira conseguir convencer a esposa, porque é o que ele disse ali na resposta que ele acabou até dando para mim na coletiva. Ele quer e o Corinthians quer, o problema também não é dinheiro. A questão é, a família do Vitor Pereira quer que ele volte e dois membros da comissão técnica dele também gostariam de voltar para Portugal. Isso dito, hoje a situação é, o Vitor Pereira não vai renovar com o Corinthians. Agora, como ele mesmo falou ali na coletiva, será que tem tempo para resolver? Nesse tempo aí ele pode acabar viabilizando esse fico, mas é bom não criar muita esperança. Vamos ver, há uma última esperancinha aí para cima dos corintianos que querem o Vitor Pereira por aqui, mas tendência de negativa nesse sentido. Mesmo assim, o Vitor Pereira está pensando em 2023, tentando ajudar o Corinthians nesse planejamento, e vamos ver o que ele falou sobre essa ideia de planejar o Corinthians mesmo sem saber se vai ficar. Oi, bate com o que a gente está achando, que se fosse hoje ele não fica. E outra coisa, Michele, Celso, o europeu, ele não é sentimental, como o brasileiro. Não, ele é 100% nessas coisas assim, em relação a profissionalismo, eles são 100% razão. Eu joguei na Itália, eu via como os treinadores, eles se comportam, os treinadores lá. Eles são bem frios mesmo, não tem coração zero, entendeu? Então, por conta disso também, esse somatório de coisas, Celso, faz com que ele... Tem uma sonora do Vitor Pereira aí, né? Então vamos colocar, Chileno, pode pôr aí pra gente ver o que o Vitor Pereira falou nessa entrevista pós-jogo? Isso é uma coisa que se vai fazendo, isso é uma coisa que se vai construindo naturalmente. Eu já conversei várias vezes sobre o que é que eu vou sentindo, quais são as necessidades, na minha opinião. O clube está consciente disso e as coisas, mas o mercado vai abrindo, vai fechando, ao jogador há uma oportunidade que aparece, há outra que vamos ver, por isso não é começar já a contratar agora para mim, não é? Eu já corri tantos clubes e eu nunca vi isso, não é? O Vitor Pereira é um funcionário do clube que está de corpo e alma e que vai ajudar no que for possível, eu e o meu staff, no sentido de dar ao clube uma perspectiva de futuro naquilo que são as nossas opiniões, não é? Que vou ser claramente relativamente aos jogadores da academia, relativamente às posições que deverão ser reforçadas no futuro. Portanto, isso vai ser uma coisa que independentemente de ser comigo ou não, vai ser uma coisa que fica registado no clube.
né? Os jogadores que fomos observando ao longo de toda a época e fomos sinalizando para a posição, para uma posição, para outra posição, para outra posição, porque nós vamos fazendo esse trabalho ao longo de toda a temporada. E aí, Salazar, o que você tem a dizer? Dentro desse planejamento para 2023, também na coletiva de imprensa, o Vitor Pereira falou que o Corinthians precisa de 3 a 4 reforços. Aí eu passo a bola para vocês. Quais posições vocês imaginam que seriam esses 3 ou 4 reforços? Daqui a pouquinho eu volto. Onde tem que ter reforço, Celso? Bom, o Corinthians precisa de jogador pelo lado, né? Para fazer o lado direito especificamente, que o Vitor normalmente apela para o Mosquito ou para o Adson. O Roger Guedes me parece muito seguro pelo lado esquerdo, o Yuri mais fechado. Talvez um reserva à altura também do Yuri Alberto, que o Corinthians não tem. Mais um meia de armação, que o Corinthians só tem o Renato Augusto. Ele é dependente do Renato Augusto. Tem o Juliano, na verdade, que o Juliano também joga, mas enfim, precisaria de mais um meia. A zaga me parece segura com o Gil e Balbuena. Lateral esquerdo. Tem exato. O Fábio Santos talvez não tem que parar, tem só o lateral esquerdo talvez também. Muito bem. E você, Miller, você concorda com o Celso? Acha que tem que ser nessas posições ou você colocaria alguma... Um time grande, Michele, ele sempre necessita de peça de reposição, independente do número de jogadores que estão lá. Uhum. E em especial o Corinthians, você viu aí? O jogo já é o espelho para a próxima temporada. Já piscou o pisca-alerta. Balbuena machucou. Contusão muscular, hein? Não é articular, diferente. Balbuena machucou. Renato Augusto machucou. O Mosquito se lesionou, infelizmente, cruzado, é cirurgia, não tem jeito. Então o que acontece? Nesse final de temporada, hein, Celso? Fisicamente, o time do Corinthians, que é um time acima de 30, tá chegando morto fisicamente. Tá. Então, essas contusões de Balbuena, de Renato Augusto, que dificilmente joga a próxima rodada, vai prejudicar o Corinthians. A sorte do Corinthians é que ele está a 6 pontos à frente do Atlético Paranaense, que está com a cabeça na Libertadores. Se não, ele ia ser ultrapassado pelo seu concorrente de baixo. Se dependesse do Corinthians, o Palmeiras teria sido campeão ontem. Mas o Inter não deixou, né? A torcida do Palmeiras chegou a preparar a festa quando o Ceará fez 1-0, muitos fogos, né? Lá em pleno Beira-Rio, com esse gol de Lima logo aos 5 minutos de jogo. Mas aí o Colorado virou com 2 gols no segundo tempo, o Edenilson aos 19 e o Alan Patrick aos 32. Mantiveram o time gaúcho ainda vivo na competição e adiaram a festa do Verdão. Mas teve um pouco de fogos e o grupo do esporte ficou animado. Hora de falar do líder do Campeonato Brasileiro. Faltou pouquinho para o Palmeiras levar esse título para casa, né? Do sofá para casa, não é isso? E o Alexandre Silvestre tá no Allianz Parque para falar do sentimento palmeirense na noite de ontem. Boa noite, Silver. Frustração por mais uma semana de espera ou alívio por poder decidir em casa junto com a torcida? Não sou palmeirense, mas vou falar com a alma de um palestrino. Se eu fosse torcedor do Verdão, eu gostaria que o título acontecesse mesmo na quarta que vem, em casa, com a torcida, aqui no estádio. E é o que deve acontecer. Restam 4 rodadas. Se o Palmeiras ganhar um joguinho, já é campeão. Sobrou só o Internacional, com uma missão praticamente impossível. O Inter teria que ganhar todas, o Palmeiras perder todas, acho que não vai rolar. E hoje aqui no Allianz Parque teve jogo decisivo, Campeonato Brasileiro Sub-17, o Palmeiras meteu 4-1 no Atlético Paranaense, Michele. E ó que eu encontrei aqui, ó, o futuro da nação. Luiz Guilherme fez 2 gols no jogo de hoje de 4-1, né, Luiz? É isso? Graças a Deus, né, pude fazer 2 gols, ajudar a minha equipe, né. Fico feliz por isso, mas não tem nada decidido, né. Agora é focar pro jogo da volta, para se Deus quiser, ir para a grande final do Brasileiro. Jogo da volta é no dia 10, vai demorar, acho que vai ser na Arena da Baixada. Palmeiras pode perder até por 2-0, se perder por 3 vai para pênalti. Esse aqui é o Ramon, é teu parceiro, vocês dividem apartamento? Isso aí. E aí, Ramon, você joga de que... Você é atacante, né, Luiz? E você, Ramon? Jogo de volante. Não fez gol hoje não, né? Fiquei sabendo. Faltou um golzinho. Mas deu assistência. Graças a Deus pude contribuir com uma assistência, fico muito feliz. Isso mostra que quem vem do banco vem dando conta do recado, né? Legal. Ó, o Ramon veio do banco e veio de Campinas também. O Luiz Guilherme é de Aracaju. A Ana é a mãe do Luiz Guilherme. E é a tia do Ramon, quer dizer, você cuida dos 2 marmanjos aí, né? Eles têm o que? Vocês têm 16, né? 16. 16 anos. 16 de verdade mesmo, né? Eles não trabalham?
Não trabalho não. São educadozinhos, comportados. Eu gosto muito do Ramon. O Ramon tá comigo já tem 5 anos, né? Ele era para estar no alojamento com 14 anos, só que eu disse o que eu quero pro meu filho, eu quero pro Ramon. E tô lutando aí, eu tô correndo atrás do sonho junto com ele. A mãe dele sempre tá aqui comigo também, dando maior apoio. E é isso aí, eu creio que... É uma família mesmo, como diz o Abel no time profissional, Isso, é uma família entre vocês da base. Um ajudando o outro, né? E o sonho batendo a porta. Com fé em Deus, tá chegando. Já dá pra tocar, né? Já tem. Eu vou abrir a porta, ele tá chegando. E pra você, Ramon, tá nessa praticamente transição para um profissional, o Hendrick é um exemplo, outros meninos que já estão aí no time de cima com o Abel, e vocês batendo na porta, cara, qual que é a sensação, o sentimento? Acho que a sensação é só para quem sente na pele consegue sentir o que é praticamente um sentir de dever cumprido, né? Por tudo que é feito desde quando a gente começou a jogar bola, começou a ter um sonho, né? Um sonho de verdade. Isso é uma gratificação, saber que está perto disso acontecer. E a sua grande inspiração no futebol, quem é? Minha grande inspiração é meu pai, que sempre me ajuda todos os dias. Sempre está comigo, meu pai, minha mãe e minha família. E a Ana, que sempre me ajudou nesse tempo todo. Coisa bonita. Aí dentro de campo você tem algum ídolo assim que você gosta de imitar, que você queria ser parecido? Um ídolo? Gosto muito de me espelhar nos jogadores profissionais já agora, recentemente do Palmeiras, né? Gosto muito do Danilo, ver o Danilo jogar. Ele tá em todo lugar do campo. Gosto de ver ele jogar. Você é canhoto também? Sou destro. É destro. Não tem problema não, dá pra fazer a mesma coisa com a perna direita, né? E você, Luiz, que fez 2 golzinhos hoje, você é artilheiro nato, você gosta de jogar mais na criação, como é que é? Eu gosto de jogar em qualquer lugar, né? Se não for pra ajudar o Palmeiras... Meio pra frente você faz o 8, o 10, o 7, o 9 e o 11, é isso? Isso. Sou pra ajudar o Palmeiras, né? Tô disposto, né? E é isso. E você dividiu o quarto também com o Hendrick, você é parceiro do moleque. Como é que você tá vendo a ascensão dele tão rápida? Eu fico feliz por ele, né? Um cara batalhador, né? A gente tá junto já desde os 11 anos, né? Convivendo junto, subindo categoria. E vendo ele lá no profissional fazendo gols, participando. Fez 2. 2, né? Mudaram a súmula, ele já tá com 2. Eu fico feliz por ele, né? Um cara muito gente boa, né? Que tem uma família do bem. Eu fico só feliz por ele. Você estava até conversando, viu, Michele, amigos e amigas, inimigos e simpatizantes do Gazeta Esportiva. Cabeça dessa geração é muito boa. Aqui num rápido papo antes de entrar no ar, estava conversando principalmente com o Luiz, porque o Ramon chegou um pouquinho depois, que não tem inveja, não tem sentimento de inveja em relação ao Hendrick, por exemplo, nada, é parceiro, nada na vida é por acaso, cada um tem a sua hora, é mais ou menos por aí? Sim, é que nem eu falo para ele, né? Eu fico feliz por ele tá conquistando as coisas, né? A gente tá junto, como eu falei, desde os 11 anos, então vendo ele subindo etapa por etapa, conquistando as coisas dele, eu fico muito feliz por ele. Muito obrigado, gente, um bom descanso para vocês, parabéns pela vitória, foi um prazer, espero revê-los em breve, não virem malas quando vocês se tornarem jogadores profissionais, me deem entrevistas, tá bom? Eu prometo não ser muito sacana com vocês, boa sorte, tá bom? E quando vocês cruzarem com o meu São Paulo, peguem leve. Tchau, Ana. Dá um beijo aqui, querida. Foi um prazer. Muito legal esse contato com essa garotada aqui. Eu tô ficando velho, viu, Michele? Ó, entrevistei o Neymar com 14 anos. Ele não tinha nem dado beijo na época, usava aparelho. Entrevistei o Hendrick agora com 15, 14, 15, 16. E tem os meninos aqui, o Luiz Guilherme, o Ramon e essa moçada muito legal do Palmeiras que tá arrebentando na base. Palmeiras ganhando, portanto, aqui no Allianz Parque hoje a primeira de 2 partidas da semifinal do Brasileirão Sub-17. O Palmeiras joga agora a volta no dia 10 contra o Atlético Paranaense. Do outro lado, quem que tá disputando mesmo? Santos e Grêmio disputando a outra semifinal. Muito obrigado ao Luiz, que é o empresário, que rapaz novinho também, empresário de jogador de futebol. E é isso, Michele, já eu volto com mais Palmeiras aqui para falar do Hendrick, que nasceu nessa mesma proveta aqui, viu? Valeu, Silvestre. Olha só, e tá chegando a hora, né? Falta menos de um mês para a 19ª edição do Troféu Mesa Redonda. A votação já está encerrada e muita expectativa, né, para saber os vencedores do Oscar do futebol brasileiro. O Miller tava querendo saber, mas quem ganhou? Eu falei, não sei, Miller, eu só fico sabendo na hora que eu abro o envelope. Astros do futebol nacional, astros do futebol internacional vão aparecer aqui na telinha da Gazeta. E a Lux Color está com a gente mais uma vez no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa linda, uma festa incrível, colorida para vocês. Lux Color, a tinta da pintura inteligente na 19ª edição do Troféu Mesa Redonda, que promete.
Faltam 24 dias para a abertura da Copa do Mundo e a gente vai estar lá. Toca a sirene, Pachecão. Pachecão, a sirene. Toca, Pachecão. A gente vai pra Copa, Pachecão. Vamos pra Copa. Vamos pra Copa. Vamos pra Copa. Credenciamento aprovado. Passagens compradas, tudo pronto, o avião já tá lá, a nave vai decolar, vê se a gente tá empolgado aqui. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre uma das favoritas para a conquista do título mundial lá no Catar. É o Brasil? Espanha! Demorou, tardou, mas não falhou. Pra Fúria bater campeã do mundo. Só foi acontecer em 2010 na África do Sul. Também contava com uma geração espetacular de craques. Entre eles, cito apenas dois. Só é modo de dizer, hein? Sem ofensa. Xavi e Iniesta. Base daquele Barcelona inesquecível de anos atrás. A Espanha chega para o Qatar 2022 como uma das favoritas. O treinador Luiz Henrique deu uma bela renovada no time, uma nova cara e identidade à equipe. Costuma variar entre dois esquemas de jogo, o 4-3-3 clássico e o 4-1-4-1, que, convenhamos, nada mais é do que um 4-3-3 meio que disfarçado. La Roja está no grupo E de Eduardo, do Mundial do Qatar 2022, junto com Costa Rica, Japão e a tetracampeã gigante, enorme Alemanha. Que vai passar em primeiro nessa chave, Celso Cardoso? Eu aposto na Espanha. Espanha, né? Miller, você? Aí, Espanha, né? E por falar em Copa do Mundo, eu tive o prazer de ministrar uma aula aberta. Uma aula aberta é uma aula onde você convida o público, né? Na pós-graduação da Faculdade Casper Líbero, ao lado dos meus queridos Chico Lang, Alexandre Silvestre e Thiago Salazar, falando justamente sobre a cobertura da Copa do Mundo que a gente vai fazer. Você quer conferir quem estava lá comigo? Então, dá uma olhadinha. Aqui no auditório Luiz Biondi, no prédio da Fundação Casper Líbero, rolou a aula aberta de jornalismo esportivo. E foi um verdadeiro bate-papo entre os nossos conhecidos apresentadores, comentaristas e repórteres do Gazeta Esportiva. Foi uma troca de experiência muito legal sobre bastidores de Copa do Mundo e do dia a dia sofrido e suado do jornalista. Fui parado já em território paraguaio, quase tomei multa porque atravessei lá uma faixinha. Aí o negócio de ser jornalista brasileiro fora do país, né? Não, eu sou periodista brasileiro, não sei o que, tudo bem, pode ir, Brasil, não sei o que, beleza. Deu tudo certo, fiz a transmissão, voltei, foi super desgastante, mas muito emocionante. Eu sou um cara muito ligado a furo de reportagem, a apuração e tudo mais. Aí tem essa questão da adaptação, porque, por exemplo, eu sempre fui um cara muito da informação. De repente a Michele pede para eu fazer embaixadinha ao vivo na televisão. Essa experiência de você ver o Brasil campeão do outro lado do mundo é uma experiência que me emociona até hoje quando eu lembro. A gente está sentindo aqui o pessoal muito interessado. Além dos alunos da pós, vieram vários alunos de fora, alunos que estão interessados em conhecer a pós-graduação e os cursos da Casper Líbero. E acho muito importante essa integração entre a faculdade, a televisão e o público. Calma, e para quem não conseguiu se inscrever, faremos outros cursos, outras aulas abertas. Mais informação no site da faculdade casperlibero.edu.br. Último contato com ele, nosso palestrante da Casper Líbero, lá no Allianz Parque, Alexandre Silvestre. Vai pra Copa! Vai pra Copa! E aí, hein, Silvestre? Você não me deixa ficar nervosa, hein, Silvestre? Com as histórias que você fala, hein? Que você vai levar na mala. Vai levar só a roupa e o microfone.
Você dobrou, conta pra gente, dobrou o número de gols do Endrick como profissional? Explica pra gente essa história. Você é doida, mulher. Aí vamos pensar besteira. Para com isso. Meu Deus do céu. Não, tá tudo certinho, tudo nos conformes, Michele. Fique tranquila. Se precisar, eu corto até o rabinho aqui pra entrar lá no Catar. Fica tranquila, mulher, vai dar tudo certo. Ó, o Endrick está com 2 gols na conta. Ah, aquele golzinho que foi dado por Scarpa no jogo, no último jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Atlético Paranaense. Corrigiram. O gol passou a ser do Endrick, então o Endrick fez 2 gols nessa vitória de virada por 3-1, já contabiliza 2 gols, o moleque com 16 anos, o jogador mais jovem da história do Palmeiras a ir para a rede vestindo esse manto sagrado. Palmeiras, como a gente já discutiu no programa, está a 1 vitória para ser campeão, pode até ser campeão na quarta-feira que vem, mesmo se não vencer o Fortaleza aqui no Allianz Parque, desde que o Internacional também tropece. O Inter vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário, contra o América em Belo Horizonte. Para o jogo da próxima quarta-feira, uma grande festa está sendo preparada, a procura por ingressos é muito grande, alguns torcedores com problemas para conseguir comprar o ingresso mais barato vai custar R$220, Michele, em linhas gerais, esse é o ingresso mais barato. O Palmeiras majorou o valor do ingresso para esse jogo, partida que não terá capacidade máxima liberada aqui na Arena do Palmeiras, não. Aproximadamente 25% do estádio estará interditado, o setor norte, por conta de um show que vai acontecer no começo de novembro, mas teremos aqui 30 mil palmeirenses fazendo a festa, Michele, e se der tudo certo para eles, o Verdão será campeão brasileiro dentro de alguns dias. Um beijo! Beijo, Silveiro. Muito obrigada, viu? Beijo pra você. Vamos falar mais uma vez do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva? Volta, Salazar. Salazar vai pra Copa, vai pra Copa, vai pra Copa do Mundo. Vamos fazer uma música. Salazar. Salazar. Muito bem, vamos lá. Ontem o time do Vitor Pereira parecia abatido diante do Fluminense. O Timão sentiu essa perda do título da Copa do Brasil? Ainda não se recuperou, não digeriu, Salazar? Michele, ainda não superou. E outro problema que ele vai ter é a questão do departamento médico cheio. Vou pedir para o chileno colocar aí do nosso lado as imagens mostrando o tamanho do problema do Vitor Pereira para essa reta final. Vamos começar falando do Gustavo Mosquito, que a gente colocou aí, suspeita de lesão no joelho, mas a confirmação chegou agora há pouco. O Gustavo Mosquito rompeu o ligamento do joelho, está fora de 6 a 9 meses, desfalque certo então aí para no mínimo um semestre. Renato Augusto tem suspeita de lesão muscular, Balbuena também com problemas musculares, esses aí, nenhuma lesão foi constatada no Renato e no Balbuena, mas eles farão novos exames. Tem o Adson com lesão muscular na coxa, já está sendo desfalque nos últimos jogos, Xavier com tendinite no joelho, o Maicon com uma recuperação física, inclusive nem foi relacionado para o jogo de ontem, além do Júnior Moraes, que está ainda se recuperando de uma lesão antiga no joelho, está sendo trabalhado só para 2023, e o Rafael Ramos, que está com Covid-19 e está afastado, além do Paulinho também, que só volta para 2023. Problemas, então, para o Vitor Pereira para esses últimos 5 jogos para conseguir a vaga na Libertadores. E, além de tudo isso, tem, como você bem lembrou, a questão do abalo psicológico. O Corinthians ainda não superou a derrota na final da Copa do Brasil, como o próprio Vitor Pereira admitiu ontem. Vamos ouvir. Naturalmente, o balão estourou e nós internamente, não é? Cada um de nós tem que ter a capacidade de dar a volta à situação. E cada um vai dando a volta à situação de uma forma muito particular. Vai tentando reagir de uma forma muito particular. Naturalmente, o clima emotivo caiu um bocadinho, o clima emocional da equipa caiu, eu já percebi isso durante os treinos. O clima emocional caiu, não tenho dúvidas nenhumas. Eu tentei que as coisas, que reagíssemos. Falta alegria, não há dúvida nenhuma e hoje voltei a sentir um bocadinho a equipa a querer fazer, mas falta um bocadinho essa alegria que temos que nós como equipa, todos nós temos que trazer outra vez essa energia, porque sem essa energia não é possível competir.
Muito bem. Resultado da enquete, essa demora na definição da permanência do Vitor Pereira no Corinthians atrapalha o planejamento para 2023? E deu aqui que sim, 72% dos votos. Já devia falar, né? Pelo menos fala pro presidente para ele se movimentando nos bastidores. Beijo, valeu, Miller Celso. Tchau. Até amanhã.